fazendo aquela abordagem mais globalizada, mesmo de uma linha mais nacional. E vamos ainda hoje tentar retirar algumas colocações que podem nos auxiliar no entendimento do capítulo 11, que aborda a Torre de Babel, o sentido dessa torre e os descendentes de Sem. Está capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Os hebreus e partilheiros do Oriente deram como planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Agora já a abordagem dos descendentes de Sem. São essas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Atalá. E depois que gerou Atalá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Atalá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Atalá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue, que depois que gerou Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sara e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi o pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Nós temos nesse capítulo 11 dois grupos de informações. O primeiro grande grupo de informações nos remete ao estudo da Torre de Babel e a condição da necessidade
qual o sentido dessa construção. E o segundo grupo de informações, que foi aqui na semana passada, nós colocamos todas as gerações com o tempo de vida e as correlações existentes naqueles desafios, como cada experiência trazia uma referência e algo que poderia sugerir um momento evolutivo dentro daquela correlação numérica do tempo, chegando a uma conclusão de muitas delas que estavam no 7, algumas no 5, algumas no 14, definindo 2 vezes 7, né? E o 1, como elementos que sugeriam algumas informações importantíssimas. Mas o grande ponto seria esfera ou será alguma. Mas vamos colocar aqui terra. Então, 3 tipos. E aqui nós teríamos um grande trabalho envolvendo a raiz daquele que teria sido o primeiro grande patriarca, né? Então aqui nós temos o trabalho desenvolvido reconhecendo as raízes do grande patriarca Abraão. Esse que é o pai daqueles que creem, pai daqueles que creem, definindo para nós o grande contributo de Abraão para a humanidade foi a construção da fé. E nós não desenvolvemos de forma mais extensiva que algo que nós precisaríamos refletir um pouco mais. Que fé é essa que nós vamos preparar ao longo das experiências vivenciadas por esses grandes patriarcas. E definimos que esses símbolos traz para nós uma referência do caminho da humanidade. Alguém que está no caminho e uma proposta, mas que não está pronto. Alguém sujeito a queda, sujeito a dúvida, mesmo sendo o pai daqueles que creem. Sujeito a queda, dentro do movimento natural. E aqui nós chamamos de queda, são aquelas oscilações naturais do nosso processo de vida. Porque quando nós imaginamos alguém dentro de uma linha de propostas redentoras, nós tendemos a imaginar que a pessoa só se fará. E não é isso que acontece. São tantos os desafios que a pessoa pode, no meio do caminho, encontrar determinados chamamentos que toquem dentro da linha da sintonia do seu passado, que faça com que haja uma emersão de conteúdos dos quais a pessoa talvez tenha muita dificuldade de se libertar ou abrir mão. Então, são os desafios. E Abraão é bem isso. Mas nessa família, vejam bem, o que acontece aqui de interessante? Abraão, então foram 3 filhos. Naor e Aram. Não comigo, né? Então, Aram, vamos colocar aqui para nós que a condição é definir o que acontece, né? Abraão tomou para si Sarai. Sarai, que era estéril, mas depois nós vamos ver Isaac, né? Então aqui nós temos Isaac. Para reconhecermos a raiz. Naor, lembra o que aconteceu com Aram? Ló e, olha só, filha de Arã, que foi pai de Milca e então é interessante, né? O que a gente observa? Quem que morreu? O primeiro que morreu dessa história, que nós comentamos, Arã morreu, né? Foi o que morreu. Morreu Arã na terra de seu nascimento. Isso é muito interessante, né? Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus. Então, na terra de nascimento. Então, quando nós estudamos o simbolismo,
parte necessária aqui, né? Que Naó acaba se casando com Milca. Você vê aqui, né? Sobrinho, né? Sobrinho. Em alguns registros falam até que talvez Sarai fosse filha de Abrão, mas de outra esposa. Então que, na verdade, os relacionamentos, os casamentos não estavam sujeitos a qualquer restrição. Então nós vamos observando relacionamentos assim. Então não tem nada de incesto, tá? Normal. Então, o tio casar com a sobrinha, né? E quem parte, né? Depois nós vamos ver quem parte. É pra frente aqui. Bom, Arã dos Isaac, né? Esse aqui é o grande componente. Dos filhos de Tera, quem teve 3 filhos, repetindo o padrão paterno, é Arã, né? Arã desencarna os filhos, o pai ainda vivo. E o pai assume a posição de condução. Está certo que, pela descrição, parece ser o filho mais novo na sequência. Mas deles vieram 3 filhos. O que nós estamos querendo perceber aqui? Que há um movimento de repetição. Repetição do número de filhos. O 3 como componente que retrata a estruturação dessa nova casa mental, a partir do exercício continuado que é feito ao longo das experiências. E quando os filhos representam estruturas bem definidas, com funções bem colocadas, nós podemos imaginar o seguinte, que chegou a hora do pai ceder lugar. Tá certo? Quando nós falamos que teríamos de matar o homem velho, então o pai aqui morreu para dar lugar aos filhos, que seria a estruturação dessa nova expressão do mundo mental. E vejam bem que é no lugar de nascimento. Já tem aqui uma informação importantíssima definindo qual era a prática. Mesmo aqueles que desencarnavam, que morriam fora do ambiente onde nasceram, era comum que o corpo fosse transportado para o lugar de origem, onde nasceram, tá? Nós vamos ver essa situação contrária. Porque o lugar onde você é sepultado representa que você reconhece aquele lugar como sendo o seu lugar. O seu lugar, aquele lugar que tem uma relação profunda com você, como você falasse aqui. Essa é a minha casa. Porque o lugar do sepultamento deveria ser o lugar da casa do indivíduo. Esse é um dado histórico dentro da cultura, tá? Então, o uso dos caldeus. Aqui, então, nós temos essa condição. E vejam bem o que aconteceu. A família era essa. E o que Tera fez? Tomou a ação, né? A ação e a condução é do pai. Tomou seu filho, pega os homens primeiro, né? Seu filho, pegou Aló, de Arã, filho de seu filho, a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saíam com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Tá bom? A mulher de seu filho Abrão com ele, e saiu com ele. Tá bom? Então nós temos aqui uma condução. Uma condução importante. Fica como se Ló fosse tomado como se fosse filho do casal, né? É isso? Interessante, né? E parte com ele. Parte com ele, definindo daqui para a meta. Qual era a meta?
Canaã. Só que tem que eles não chegaram a Canaã. Foram até Arã. Tá? Então, como se fosse assim, meio do caminho, né? Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 200 anos, ao todo morreu em Arã. Então, aqui nós temos. Essa passou a ser a morada de Terra. Então, vejam bem. Mas retoma o nome do filho, né? Olha só, o pai não ultrapassa o filho. Então, vai até, né, o limite. A ideia pode ficar aí como uma sugestão para nós. No mapa, quando a gente vê o caminho percorrido, se tivesse um projetor aqui, ficaria mais fácil, mas é só uma ideia aqui que a gente vê, porque às vezes você fica falando, né? Desses nomes que a gente não tem familiaridade, especialmente que os nomes hoje são outros, né? Então aqui nós terminamos. Vamos colocar. Então, aqui o deserto da Arábia, tá? O deserto da Arábia, o Golfo Pérsico. Pelo Golfo Pérsico, aí dá para a gente ter uma entendimento, tá? Então, aqui o Golfo Pérsico, o Eufrates, que era considerada a capital desse do Império Sumério, que é Sumério, tá? Então, aqui nós teríamos um campo de atuação. Então, foi daqui que nós teríamos o trabalho que Abraão saiu. Saiu desse movimento, percorreu, foi ao norte, tá? Foi até ao norte, Babilônia, fazendo a trajetória, vangueando o Eufrates. Exatamente. Então, aqui, ó, o Eufrates, tá vangueando o Eufrates, foi mais ao norte e veio aqui, Arã, que foi bendito, foi uma cidade construída a partir do lugar. Se não foi construída, foi uma cidade transformada por eles de alguma forma, que passou a ter um nome que nos remete à ideia do filho. Tá? Essa construção sofreu uma influência muito forte desse grupamento. Tá? Então, aqui nós teríamos, ó, Nínive estaria nessa região Nínive, tá? E aqui depois nós vamos perceber, ao longo da trajetória de Abraão, que o pai foi até aqui. Agora Abraão vai fazer outros movimentos para poder chegar à terra prometida de Canaã. Então, o que seria Canaã? O que é Canaã? Que a gente contextualizar. Então, Canaã era reconhecido como essa terra prometida, essa faixa de terra é um vale super fértil, uma faixa de terra entre o Nilo e o Eufrates, tá? Então, uma faixa... Quem falou? Pois é. Não, é Nilo mesmo, gente. É Nilo mesmo. Tá? Então é Nilo mesmo. Então vejam bem, está aqui o Nilo, tá? Do Nilo até o Eufrates. Então, muitas vezes essa é a referência à terra prometida. Desse vale fértil, numa região delimitada pelos dois rios. Só que com o tempo, à medida que isso foi sendo, porque essa região acabou sendo uma região muito disputada, palco de muitas guerras, de muitas civilizações que se confrontavam. Então, realmente, devia ter coisas muito boas ali, e eles consideravam que vale a pena lutar por essa região. Até que nós vamos encontrar uma redução, nós vamos ter Canaã como sendo essa faixa de terra, tá? Essa faixa de terra que estaria mais litorânea, tá? Mais litorânea, e até a faixa de Gaza. Que teria uma relação a ver com a produção de púrpura ou fênix, que era o nome que era dado à púrpura. Então, em função
do valor comercial e da produção, a região passou a ser chamada de Fenícia, tá? Fenícia, de púrpuras de e Fenícia. Então, muitas vezes, o nome se estendeu à faixa toda, a faixa litorânea como um todo. Embora a gente saiba que a Haiti e Sidom, né, mais para cima. E para baixo que nós seguimos Canaã. Mas nós seguimos ainda Canaã como não a terra, nessa extensão como um todo. Mas nós teríamos Canaã também como uma cidade delimitada. Tá? Agora, aqui nós temos já um alvo maior. Onde seria Canaã, tá? Então, Canaã, já. Aqui, ó, é um pouquinho maior, né? O movimento aqui, eu vou botar o Eufrates, o Nilo aqui embaixo, e aqui, ó, Damasco, que é a Síria, Tiro, Sidom, na região de Jerusalém. Então, Canaã, vocês estão vendo que o nome dado está passando uma música, né? Mostrando que é uma parte mais extensa mesmo. Tá? Para a gente ter ideia. E qual que era o pensamento dessa terra prometida? Que era a terra dos descansos. Então, era a meta. A meta de terra ir para Canaã, a terra do descanso. Ou até, vamos botar prometida, que eles entendiam como sendo uma terra física, uma terra material. Só que nós sabemos que Canaã é uma cidade que guarda suas origens em quem? Então, né? É tanto que diz o seguinte, os cananitas, né? É isso? Os cananitas. E os cananitas, eles eram tranquilos, gente? Não eram tranquilos. Então nós teríamos, na relação com os cananitas, uma série de questionamentos, especialmente em relação à religiosidade, tá? E aí sim nós teríamos um politeísmo, que era muito comum entre os cananeus, os sírios, os fenícios, toda uma relação com a divindade a partir da devoção à lua e a outras duas divindades, mostrando o politeísmo e como de alguma forma houve uma influência desses agrupamentos, então vamos colocar assim, dos que estavam mais voltados à concretude da religião, em desafio à proposta que seria do Deus único de Abraão. Então, Abraão teria que alcançar, a partir dessa genealogia dos 100, dos semitas, semear na terra a concepção, a fé no Deus único. Tá? Então nós teríamos assim, a questão dos credos. O sincretismo espalhou-se, né? Em muitos momentos da história, no Império Romano, mesmo na colonização do Brasil, nós temos a realidade do sincretismo religioso. Então isso é algo que acompanha a unidade. Nesse momento, o politeísmo era corrente e florescia todo tipo de culto de mistério. E houve, ao longo dessa relação, uma apropriação de uma série de valores que não representavam o trabalho feito na aliança de Deus com Noé, nem tampouco essa aliança renovada que nós vamos perceber com Abraão. Bom, além disso, nós poderíamos estudar um pouquinho Canaã como sendo aquilo que
Paulo retoma quando escreve a sua carta a quem? Aos Hebreus. Ele tinha que escrever o que ele entendia, né? Porque eram os Hebreus que entendiam desse assunto. Eles é que conheciam a genealogia do povo hebreu. Eles conheciam muito bem, passo a passo, o que cada patriarca viveu, qual que era a busca, qual que era a meta. E vejam bem, a entrada no descanso de Deus pela fé. Tá? E esse é o capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Nós vamos ver só um pedacinho. Começar a partir do versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram, e novamente no mesmo lugar. Não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo o anjo foi declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, isso é importante. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, o que fica para nós aqui? Um descanso e uma relação com o sábado. Vocês viram a correlação? A relação com o sábado. Então, se o sábado representa para nós o quê? O celular, que foi definido como o dia que deveria ser guardado com toda a lisura para a relação com o divino. Não é hora de trabalhar, não é hora de obras. Sábado é a hora da reflexão, é a hora do retorno natural. Então a terra prometida não poderia ser um lugar, mas um estado íntimo, um modo de ser, de sentir e de viver. Então Canaã foi trabalhado. Agora, descanso tem que ser em Canaã mesmo, né, gente? Sem vai trabalhar com isso? Quem que tem que pacificar? Não é o nosso cão que tem que pacificar? Aí nós começamos a entender por que Canaã e não alguma outra região. O natural seria, por isso, o conflito. Aí nós entendemos a razão de ser o conflito. Porque aquietar o nosso cão não é simples. Então eu posso ver essa terra prometida aí dentro da casa mental que você nos trouxe, o superconsciente, saindo ali de cão, inconsciente, né? Isso, no subconsciente, já até do consciente, e então essa terra prometida pode ser isso? Nós entraremos na terra prometida, a ideia que surge, não é uma ideia que nos vem, é que esse descanso, essa terra prometida é alcançada quando também o nosso cão, o nosso subconsciente, está no estado de sintonia e relação com o divino. Isso. Deu? Deu. Deu a ideia? Eu queria colocar numa outra hora, porque os outros vão descansar, sem já descanso, então será servo do céu. Então, quando os outros descansam, ele tem que estar ali, vamos dizer assim, atento para se houver necessidade.
Aí servos e servos dos seus irmãos, né? Aí nós vamos entender. E o que os servos fazem? O que os servos fazem? Obedece. E o que Paulo falou? Que qual que é o problema? Nós esforcemos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, a obediência aí, o que significa obediência? Acolher a proposta do divino, né? Acolher e viver segundo os padrões da proposta. Então, revelou. Nós vimos toda a rebeldia em vários momentos. Essa rebeldia que gerou constrangimento e a maldição. Não foi isso? A maldição está ali no sistema de tal respeito, de resgate desnecessário. Até ser servo do servo. Então, quer dizer, só na obediência. Não serve de pouco. Só. Você tem que ter harmonia nos três estados, né? Aquele, sem dúvida. E a questão da lei e da ordem. A obediência à lei e à ordem. E aí obedecer ao verbo, né? Se nós obedecemos, porque Noé obedeceu, fez a não tinha menor indício de dilúvio, mas ele obedeceu. Então nós temos a condição de serenidade que ele conquistou, apesar de todas as tribulações exteriores. Denise, uma coisa que sempre, quando Moisés não chegou na terra prometida, então é porque eles entraram no estado, então, porque se a terra prometida é o nosso estado mental, de paz, então, ele então atingiu aquele estado quando ele ficou no deserto e desencarnou? O Dionório foi longe, Marlene. Será que eu fiz só por aí? Foi longe, Marlene. Olha, Moisés é um grande desafio, né? Moisés é um grande desafio. Amado por muitos e criticado por outros, né? Então Moisés, ele é reconhecidamente, Emmanuel considera que foi um espírito preparado para realizar uma missão desafiante. Mas se nós observarmos a trajetória de Moisés, não foi simples. Não foi simples. O que ele conseguiu operar foi algo que só uma liderança muito ativa conseguiria. Ficar com o povo andando para lá e para cá no deserto 40 anos, tinha que ser com mão de ferro. Tá? Então, realmente, falar que ele alcançou o descanso, tudo indica que não, porque ele não alcançou a terra. Ele não chegou a terra. Então, o desafio de Moisés foi muito grande. E nós conhecemos algumas versões do que teria acontecido na trajetória. Não, na trajetória de Moisés, como informação mediúnica, através do Rochester, que são livros questionados, nós temos ali uma série de informações muito detalhadas, né? Quer dizer, a história contada a partir do olhar do faraó. Então a história contada a partir do faraó Menefitá, o que ele tinha por Moisés era ódio mortal. Ódio mortal, porque o que ele fez? Ele roubou por ele. Então nós teríamos aqui um desafio tentando definir a cultura do Egito como sendo aquela que tinha toda a razão e os hebreus ali que na verdade queriam o fim, que vieram só comprometer a história. Então nós vamos encontrar essa versão em relação ao Moisés. Mas a Espiritualidade nos diz que foi alguém com uma missão, com um trabalho e que realizou. Mas descanso em Canaã, vivendo a expressão do sábado, isso não foi para ele. Talvez até em função dos desafios que ele teve de lançar a mão para conseguir manter o povo ali, reunido, trabalhando a higienização desse sincretismo religioso, viver de outro, uma série de outras
vivências que elas só saíam um pouquinho do contexto dessa liderança muito ativa, vamos chamar de liderança ativa, né? Saiu da liderança ativa, o povo começava a fazer a roda dele, a partir do sincretismo que havia sido assimilado, a partir do convívio com quem? Com a turma, né? Porque era a turma toda que era os gentios, né? Os politeístas. Então precisavam de imagem, mas nada, se não era imagem, aí eles estão lá com o dedo de ouro. Então, quer dizer, virou as costas. Então, para ele, estava claro. Então, se ele, pessoalmente, no coração dele, já que a Terra Prometida não é um espaço geográfico, mas sim um espaço interno, possivelmente ele já tivesse alcançado como individualidade. Mas como personalidade, ficou claro que ele ainda precisava ter um plano de ação muito mais complexo. Agora, Moisés, eu sou da turma que admira, tá? Então eu sou da turma que admira, porque é aquela história, né? Porque no diálogo dele com Deus, é muito bonito, né? Eu falo assim, quem que vai acreditar no que eu falar? Aí vem e fala assim, não, seu irmão vai ter boca por você. Então foi dando aí, a serpente de bronze é com ele. Então com ele uma série de elementos que ele apropriou, porque ele aprendeu nos tempos iniciáticos, com certeza, porque ele era preparadíssimo. Apropriou uma série de informações e utilizou esses recursos para fazer o trabalho que era de condução. Então nós poderíamos dizer que ele também fez um papel semelhante, que é titulado, essas datas elas são questionadas. Eles colocam 1850, mais ou menos, ano de Cristo, tempo de Abraão. E colocam de Moisés 1250, quer dizer, 6 séculos depois. Mais ou menos, isso aí vamos ficar, quer dizer, muito tempo depois, ele fez o mesmo movimento para poder tirar o povo da escravidão, do jugo. Então são pessoas que têm, né, muito valor, muito peso, pela verdade mesmo. Eu posso pensar que essa terra prometida, diante do salto de onde Jesus disse que é que o Consolador viria, lembrar o seu falar, aí ele está nos prometendo, assim, muito comum que a gente deve ter um outro momento de tratar com a sementeira, né? Para a gente poder realmente entender que não é só lei e ordem. Existe informação raciocinada dentro da aplicação. Sem dúvida. E aqui vem essa que trouxe a fé a partir de uma aceitação. Mas uma fé com obras num plano de aceitação. Isso. Evoluindo. Isso, no trabalho de sábado. Mas saindo do sábado. Nós não podemos deixar para operar no sábado. E quem deixa para operar no sábado, fará o trabalho totalmente desconectado da proposta. Totalmente fora da proposta. Porque a condição que deve ser nossa referência é a própria proposta da criação. No primeiro dia, criou Deus, Tá, no segundo dia, e no sétimo dia, o que aconteceu? Descansou. Deus descansou? Então nós teríamos de alcançar o sétimo dia com o trabalho já realizado. Então, já realizado. Aí naturalmente seria a hora do descanso. Agora, se eu deixo aquela história andar enquanto a luz, tá certo? Tem que andar enquanto é luz. Porque no momento, imaginemos, que no final do dia, no final da semana, no sétimo dia, não vai ter mais espaço para você estar atuando e resolver fazer tudo aquilo que deveria ter sido feito gradativamente. Então vira uma espiral, né, Denise? Com certeza. Não dá para você ficar enrolando e postergando. Não, depois eu faço. Quando você chegar lá do 6, na hora da virada para o 7, aí você fala, nossa, aí está tudo ansioso. Cheio de coisa para fazer, mas faltou isso.
a gente não encontrou nada, porque vai começar de novo. A gente conclui a soma, então. Você entendeu? É a soma. A aceitação do tal domingo? O domingo é o primeiro dia. O domingo é o primeiro dia. Então, se o domingo é o primeiro dia, é tudo novo. Tudo novo. Nós estamos tendo o primeiro contato. Então, as coisas estão lançadas e nós não temos uma consciência clara. Nós fazemos muito por automatismo em termos daquilo que é a lei do planeta. Então, nós evoluímos. Nem percebemos que evoluímos, mas a nossa sensibilidade desperta quando a gente vê o mendigo na rua, quando nós nos condoemos, olhamos o guarda-roupa e tiramos alguma coisa. São pequenos gestos que já falam de uma saída do egocentrismo para poder perceber o outro, tá? Então, essa a dinâmica da criação. Mas muito inconsciente. As coisas acontecem quase que automaticamente, instintivamente. À medida que nós vamos evoluindo, aí nós aprendemos a dar nome. Adão não tinha essa função, nomear. Então nós começamos a ter o discernimento, a conquista do discernimento, nomear tudo aquilo que existe. Ó, isso é realidade, isso é fé, isso é medo, isso é comum, e aí nós vamos dar nome aos bois, aos nossos bois, né? Aos nossos bois. Vamos nomear os nossos bois. E vamos fazer uma série de conquistas que deveriam culminar com o descanso do sábado, que é a 10ª laçada, que é o 7º dia, e que significa sabático. O que são sabáticos? Porque acreditam no descanso. Mas por quê? É o descanso de ficar à toa? É o descanso de ficar à toa, gente? Aí nós vamos retomar tudo, né? Não é o descanso de ficar à toa, gente. É um descanso diferente. Porque a proposta aqui do sábado, se tomada ao pé da letra, cai naquela situação dos fariseus que ficavam desafiando Jesus. Cai nessa situação, tá? De acreditar que até o prometido do descanso do sábado seria essa condição do indivíduo não fazer absolutamente nada. Porque o que ele fazia? Tudo aquilo que era consumido no sábado era preparado em véspera. E chegou-se a um ponto tal de rigor ao longo da história, das gerações, que as gerações não só adquirem conquistas positivas, não. A gente vai tendo esse sincretismo, né? Nós vamos introduzindo conceitos próprios. O que os anciões fizeram? Eles agregaram a relação do como viver o sábado, um padrão de viver tal que não era permitido nem o tratamento médico. Tá? Só em caso de vida-morte, de risco iminente. Então, só se tivesse um risco iminente, poderia ser assistido o indivíduo no sábado. Só. Mas se fosse uma coisinha pouca, pode deixar para a semana que vem. Entendeu? Podia deixar. Tamanho rigor. E foi esse um ponto de desafio de litígio. Vamos colocar aqui, de litígio de Jesus. Para com essa seita, com os fariseus. Porque quando ele curou na sinagoga o homem que tinha a mão mirrada, segundo Lucas, aquele que tinha a mão direita mirrada, que é exatamente a mão que opera, essa fé operante, ele estava com a fé operante dele totalmente apropriada, tem condições de uso. Então quando Jesus toca dentro da sinagoga, está a repercussão daquele estado de alma manifesto no corpo, isso foi um auê. E todo mundo ficou realmente assim, esse não cumpre a lei, porque ele curou. E aí uma nova situação surgiu, que foi um almoço, né, ao comer pão na casa de um dos principais fariseus, quando ele foi convidado, e ali se encontrava o homem próprio. Esse homem que tinha aquele acúmulo de secreções, visivelmente adoecido, com toda uma estagnação, sem obra. Toda uma estagnação nos fluidos, nos recursos vitais dele. Então, havia uma estagnação. Essa estagnação desses direitos também traduzindo o estado de alma. Se o outro estava com a mão errada, era a mão que não operava, o outro estava com toda a sua potencialidade
congestionada, fora de lugar. O que deveria fluir, os líquidos que deveriam fluir, estavam todos fora de lugar e colecionados. Poderia ter sido uma massinha, uma barriga d'água ou um quadro generalizado de edema generalizado. Mas, certo é que todos ali observavam Jesus, e era sábado. Perdão. Dia de sábado era dia só dessa contemplação. E eles colocam aquela situação e ficar observando Jesus. Esse observar Jesus é um desafio. E Jesus sabia muito bem o que eles estavam observando, sabia muito bem o que estava passando nas mentes daquelas pessoas que eles se encontravam. É tanto que ele olha para eles e fala o seguinte: é isso ou não fazer o bem no sábado? Curar no sábado ou fazer o bem no sábado? Quem que inventou essa de que não podia curar, tratar o doente, foram os anciãos, não foram os Moisés. Quem matou Moisés não foi Moisés, não está escrito lá. Em Moisés está escrito de forma muito clara. O que está escrito lá? Moisés, Êxodo 20, né? Para ficar bem claro qual seria a proposta do sábado. 8. Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Toda a tua obra tem que ser feita nos 6 primeiros dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para bênção. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a terra prometida é isso, é o sábado, o dia santificado. É um estado de alma, fruto de uma sequência natural da é operar espontaneamente, né? Isso. A gente fica muito presa, né, Denise, a números, né? Então, isso que eu queria te perguntar, quando a gente chegou a sexta laçada do 7º, então esse estado de descanso, agora que me veio assim, abriu uma coisa aqui na minha cabeça, é um momento da tribulação, um momento da nossa fazer tudo agitadamente, não pensar no que está fazendo. O descanso pode ser o momento que nós temos para refletir e para ver se a gente vai passar aquela laçada. Olha, no 7º dia não tem mais tribulação, não. Não tem. Agora o 7º, porque no 6º você ainda está para fazer a ou vai ou fica. Isso. Aí, então quer dizer, o 7º é aquele descanso que você cumpriu. É como se, vamos imaginar para ver. Você fica presa a números, né? Então vamos imaginar o seguinte. Numa descida, você já começou a descer. Então o carro vai gestor. Tá? Porque a gente sempre imagina subindo, mas descendo na imagem fica mais fácil. Né? Na descida da nossa fica mais fácil. Né? Então o carro vai. Né? O carro vai e o trabalho acontece. A gente está consciente, né, Denise? Ele está com conscientização, Marlene, eu acho que seria. Mas você fez do 1 até o 6. Nada mais a ser feito. Nada mais a ser feito. Sabe? Porque todo o trabalho foi realizado. Denise, então eu posso dizer, os 2 sábados anteriores você não viu, que desde nós estamos trabalhando da laçada, do 1 ao 6, a conclusão do 7 seria todo esse trabalho aí dessa geração. Podemos trazer essa geração nessas laçadas aí? Na verdade, nós não comentamos nada disso nas anteriores, não. Nós estamos comentando só hoje, né? Hoje que nós estamos abrindo esse aspecto aqui de Canaã, retratando essa busca. Tá? Então, não tem nada diferente, não. Mas deu muito essa correlação. E aí nós saímos de Canaã só espaço. Então a saída de Canaã, nós saímos do 1
né, desses estados do 1 ao 6º, e estamos entrando na terra prometida do descanso, que seria a nossa consciência, a nossa consciência desperta agora, nesse momento aqui. Nós estamos vivendo esse momento, esse sábado agora, não é isso, Lenir? O que Jesus veio nos ensinar? Qual foi o grande desafio de Jesus? Esse foi, se a gente fizesse uma síntese do trabalho de Jesus enquanto mensagem. Qual foi o grande... Não, mas eu estou falando assim, que ele ficou contando palavras, não contei gente para quê? Para nos ensinar o quê? Despertar, conscientizar, não, caminhar. Estou vendo o conteúdo que ele queria ensinar como professor pedagogicamente. Descobrir o reino. Reino do céu. Já sabia, Dani? Desde quando nós viemos para cá. Então, quer dizer, Jesus queria ensinar, então, ele é semelhante de uma pérola, não é? Semelhante de uma rede, não é assim? Então, para o povo hebreu que conhecia a história da criação, ele tinha que comparar aquele. O reino do céu é o sábado. O reino do céu é o sábado. Em termos dessa referência. Tá? É o sábado. Mas o sábado, não trabalhar não significa que você tem que ficar ocioso, foi isso que ele ensinou, à toa. Tá? Porque às vezes a gente acaba confundindo as coisas. Não é a ociosidade, é um estado de alma em conexão, em sintonia com o bem. Né? Se tratar de caridade, no primeiro momento eu me esforço por fazer, é triste para eu fazer, mas no sábado eu já faço ela tranquilamente. E é tanto que... A nossa estratégia, irmão. É a realização. É a obra feita. Isso. Você está entendendo? A obra estava feita, não está fazendo mais nada. Então isso aí é a consciência nossa, nós entendemos as coisas. Já é porque depois ele vai continuar também. É a continuidade, né, irmão? Essa vida aqui que eu já não é isso. É que a gente veja só, quando está estudando alguma coisa lá nós estamos ali. Inclusive uma ligação um tanto maior, mas é a constatação física que você vai ajudar. Agora tudo isso que o sábado é isso, entendeu? A consciência que é isso, depois nós vamos Você me entendeu, né, gente? Por que eu coloquei do povo hebreu? Ficou sendo sábado, né? Porque eles já tinham uma concepção e uma construção de conteúdo que permitia essa continuação. E, na verdade, nos dias anteriores, nós vemos, da notícia, vemos o sentido da notícia em relação ao reino do céu, tá? Mas a gente só entra no reino do céu no sábado. A gente entra no reino do céu no sábado. Tá bom? Em termos dessa pacificação interior, que é um estado de equilíbrio. Primeiro grupo. A gente pode tentar ver aquela passagem de vida toda narrada do Paulo Estevão. A história do Paulo, quando ele passa esse processo de 6 dias depois que ele encontra com Jesus. E o seu sábado é quando ele desencarna e vai fazer a sua última obra que ele fizer. Ele vai em Jerusalém fazer a sua última oração. Aí ele encontra com Jesus, Abigail e Estevão. E aí Jesus diz a ele: ser feliz. Aí ele desperta esse sábado nele. É quando ele cumpriu a sua obra, né? Nos planos espirituais ele encontra essa proposta. Então, gente, você vê o reino do céu pode ser isso aí, ser feliz. Ser feliz. Então, aí conclui, né? Ser feliz, você pode. Você pode beber isso, então vai por aí, né? Oi?
Encarnar não consegue, mas encarnar é No mesmo, né, família? Tem um sábadozinho assim, né? Tem um sábadozinho, né? Ele pode criar. Tem uma outra a encarnação, vai ter. Porque quando a gente chega no sábado, a gente terá que ter ultrapassado a ser daqui. E na nossa encarnação, a gente deve observar que a gente tem várias coisas. Por isso que são muito marcantes na nossa encarnação. Todos nós temos uma coisa, muitas coisas marcantes. Essas coisas marcantes, se formos juntar, elas vão corresponder a sexta, a quarta. Aí a gente fala, olha só, o que aconteceu? Tudo aquilo vem refletir no entendimento que eu tenho de algo agora. Então, por isso que esse sábado aí da nossa encarnação, juntamos terapia do dia a dia. E aí nós chegamos na pergunta da Eunice, eu vou te passar só um minuto. A pergunta da Eunice, né, quando ela falou da fé que nós fazemos que aconteça, né? Que aconteçam as coisas. Porque no princípio, a aceitação da proposta divina por Noé foi uma aceitação totalmente cega, não foi? Foi uma entrega total. Tanto que surpreendeu a todos, que ninguém questionou, será que é, será que não é? Todo mundo achou que ele estava fora de contexto, né? Esse está totalmente fora. Então ele está trabalhando dentro da obediência, a primeira fé, porque fé tem a ver com uma condição que abre espaço para a obediência. Quando você acredita, você obedece. Você aceita, obedece. Porque fé tem a ver com a disciplina. É tudo isso, tem que seguir. Tem que ter fé, confiar. Então, vejam bem, para Emmanuel, Pensamento de Vida, capítulo 6. Fé. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir a existência. É só acreditar que Deus existe, né? É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Buscá-lo com perseverança e fervor. Qual foi a perseverança e fervor de nós? Foi cada parte que ele conquistou. Na construção da arca, então é para pôr, faz qual medida? Vai passar o betume, vai colocar uma janela em cima. Pega aí um casal de cabos, coloca dentro, andares baixos, né? Então, quer dizer, cada uma dessas expressões retrata buscar com perseverança e fervor. Todo um trabalho. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine no aposento, recorremos a fios condutores que transportem a força desde aparelhados da usina distante até o excesso de nossa casa. Aqui, nós estamos numa fé que já consegue identificar efeitos. Já saímos daquele momento inicial. Noé fez buscando, sem ter nenhum elemento que ele pudesse questionar. Porque nós olhamos para o erro. O que será que é isso? Aí alguém falou assim, não, isso foi Deus que fez algo acontecer. Mas, quer dizer, aí vai lá tirar a lâmpada. Aí a luz apaga. Então, mas por que Deus deixou de fazer a luz acender na hora que eu tiro daquela conexão? Aí eu descubro que tem uma conexão. Né? E aí eu começo a trabalhar na busca dos elementos que falam e deixam de ser a fé cega, dogmática. Tá? Porque nós recorremos a esses elementos para identificarmos. Que seriam leis que regem a vida, né? Leis que regem a vida, como expressão da vontade de Deus. Então não é Deus, são as leis de Deus. Então aqui vários exemplos, eletricidade, fotografia, a voz humana. Então a colocação é, não podemos plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Mas tem que acreditar. Até para acontecer. E acreditar e buscar incessantemente, porque muitas vezes nós vamos gastar muita energia para conseguirmos obter o resultado. A questão, né, do magnético, né? Eu já descobri quantas vezes, né,
Qual foi o ganho dos enganos, dos equívocos? Descobrir tantas vezes como não deu fazer para alcançar, né? Então vamos lá. Então vamos lá. É força, conceito, é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Né? É muita coisa que surge aqui como expressões a gerarem um encaminhamento natural. Mas pode ver, depois a gente continua. Você tem a referência aí? Qual? Coríntios 1? Então, gente, alguém podia procurar aí na concordância? Fé, Coríntios? Deixa eu tentar ver se eu acho aqui. Hebreus, não lembrava de Hebreus. Então vamos ver Hebreus. Das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. É isso? Ora, a fé é a ter isso. É Hebreus mesmo, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lê aí como está na sua, por favor. Que é a de vocês, não quer ser. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Que essa confissão é bonita, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se esperam é na verdade, o aguardar, né? Não, mas assim, não tem tanto a ver com esse tempo, não. É o que eu aguardo, tá? Que vai acontecer, a fé que dá isso. Eu não sei se é hoje, se é amanhã, mas isso vai acontecer, eu espero. A questão da expectativa, mesmo daquilo que você não vê. Então, quer dizer, o reino vai acontecer, eu tenho fé que o reino vai ser uma realidade. Mas eu vejo o reino? Não. Impalpável. Impalpável. Não tem completude. É uma certeza. É uma certeza externa. Então a confiança é a fé que cresce. Tá? Então não é a questão do tempo. Tá? É a confiança naquilo que quem não conhece Deus não vai entender. É isso. Continuando aqui, né? O tempo, né? E ele fala que pela fé, Noé, Abraão, foram todos movidos pela fé. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Sem terem recebido as promessas, mas morreram na fé. Morreram na fé. Mesmo sem terem recebido. A fé não foi perdida. Mas vendo de longe, crendo-os e abraçando-os. Por isso que aqui nós não falamos, é para aqueles que tem. Não, esse versículo 8 ainda diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ir. Isso. Então, gente, nós vamos fazer nossos próximos encontros, vão ser todos pautados nessa conquista do que é a fé. Nós vamos estudar um pouco sobre isso agora para frente, né?
Aí nós estamos abrindo um pouquinho sobre fé. E essa fé que é dogmática, que é a fé cega, depois uma fé que a proposta do significa fé raciocinada, que para todo mundo assim, mas como que fé pode ser raciocinada? É um paradoxo, porque é uma certeza absoluta, como você pode reduzir a fé ao raciocínio? Um desafio para nós, né? Porque a gente diz, fala, o que a doutrina espírita propõe? Todo mundo fala, né? Não é isso? Fé raciocinada, explica isso. Como é que é isso? Eu falar tudo de fé, na hora que acabar a reunião, eu vou sair e vou subir. Porque não é verdade. Então, fé é nascido de mulher. Agora, não beijou. Pode ter fé, mas subir. Mas aí a questão, aí nós poderíamos, só um minutinho, nós poderíamos colocar ter fé ou duvidar. Porque quando a gente fala de fé e virtude, a gente fala dessa certeza instintiva, é a certeza instintiva de ter uma força que nasce com a própria alma. Então é instintiva de ser alma. A fé de ser alma. É instintiva e profunda. Agora, quando nós reduzimos a expressão da fé aos passos externos, então nós poderíamos usar a mesma fala que ela usou. Ninguém pode duvidar. Então teve um relâmpago aí, eu posso ter fé que vai chover, então eu posso não duvidar. Quer dizer, vai chover dinheiro? Não sei, de repente alguém aí resolve, né? Fazer uma chuva, né, de doações preciosas. Eles não têm planta. Olha só. Tem planta. Trovejou. Não dá pra semente. Por quê? Tem certeza que vai chover ou vai chorar? A palavra certeza, eu acho que nós temos a certeza, porque, por exemplo, a chuva é um fenômeno que ela pode amar, aí tem história de vento, e aí algumas coisas acontecem, isso aconteceu muito em 2008. E, já que eu estou para falar, eu estava aqui pensando várias coisas. Primeiro, que Terá, não chega a Canaã, não chega a Canaã física, mas ele chegou exatamente nesse descanso, porque ele permaneceu lá. Então, a gente vai percebendo que a própria história vai nos ensinando que é quando nós não estamos mais com os objetos ressignificando são coisas simbólicas, nível abstrato, é aquilo que você vai edificando mentalmente, porque essa fé que é uma certeza, nós não temos a Deus, mas nós convivemos com Ele no nosso dia a dia e em diversos momentos, e a gente é tomada por uma emoção tal que nós atravessamos. Então são os indícios. E essa fé que é raciocinada, me veio assim, porque a fé raciocinada, quando eu pensei na lógica matemática, quando a gente pega um teorema e a gente consegue mostrar, na fé raciocinada, nós vamos exercitando exatamente decompor, perceber os indícios, até que eles nos encaminham alguma coisa. Eu não sei se eu estou falando coisas. Então eu vou pegar de tudo que você falou, eu vou pegar uma palavra. Nós temos indícios, tá? Ela colocou isso. Nós temos indícios de que Terra ou Terá teria chegado à Terra prometida. E qual é o indício que nós temos disso? Vocês lembram na semana passada? Viveu 70 anos e gerou Abrão, 70. Então estava no sábado. Ele estava no sábado quando ele gerou o filho. O filho dele manifestou aos 70. Depois disso, 70 anos. Depois ele viveu mais 135. Total, 205 anos. Os 2 mais 5,
7. Então nós temos indícios de que Tera teria alcançado o sábado. Ele viveu o 7º dia. Ele viveu um estado íntimo de descanso. Ele cumpriu aquilo que era a proposta de vida dele. Então nós temos indícios que vêm de formas distintas para nos tocar. Por exemplo, você de buscar. E aí na reflexão dele, você fala, nossa, meu amigo, essas datas, esses anos, será que eu vivia 200 anos? Né? Ele fica, nós 900 anos, será que depois não zero a mais? Será que nós vamos ficar nisso? Ou nós vamos ficar numa outra busca de algum outro indício que sugira algo mais profundo? Nós sabemos que a questão simbólica ela é tudo dentro do nosso estudo aqui e dentro dessa proposta que nós temos de estudar a evolução, a história da humanidade a partir dessa condição. Tá? Só finalizando, né, a questão do sábado, que tipo de ação nós teríamos no sábado? Que tipo de comportamento é aceitável no sábado? Que tipo de trabalho, entre aspas, seria aceito no sábado? Então vejam bem, a seguir na coisa de Júnior Brock, em Lucas 14, no versículo, a partir do versículo 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, tornando curou e despediu. A seguir ele perguntou, esta pergunta que é fundamental: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? Tá? Um filho ou um boi cair no poço, não o tirará de lá. Tirará logo, gente. Ainda tem um como aí definido. É rapidinho, não vai nem pensar 2 vezes. Se for o filho ou se for o boi. Vai lá e tira. Isso é fazer o bem, tá? Agora, um bem que para as pessoas que estão fechadas no núcleo familiar, é um bem que envolve só a família nuclear, né? Os filhos ficam no meu interesse. Só que Jesus era representante de quem? Deus Pai, não é, gente? Não é representante de Deus Pai? Não é com ele que institui ser verdadeira fraternidade? Pai nosso? Então, quer dizer, é filho do meu Pai, gente. Qualquer um que esteja numa posição de queda no poço em perigo, é alguém que merece assistência. Então, o tipo de trabalho permitido é aquele que envolve o bem. Aqui tem um capítulo bacana, que é o 7, que fala de trabalho. Trabalho, ação transforma o ambiente. Trabalho, serviço transforma o homem. Tá? Então, nós poderíamos, de alguma forma, eleger o trabalho serviço, tá? Como sendo aquele aceito quando nós nos encontramos no sábado. Aquele que consegue transformar o homem. Tá bom? Fazer o bem. Então, fazer o bem onde e com quem? Né? Onde? Em qualquer ambiente onde alguém necessite de auxílio para se projetar uma vida diferenciada. Eu pensei o seguinte, que o trabalho do sábado é aquele que a gente vai levar fora da obrigação. Como nós já falamos, eu fiz vários trabalhinhos, várias coisas que a gente vai fazendo e vai adquirindo a consciência tranquila, que aqui está bom, está bem feito. Eu pensei que esse livro do céu vai sendo adquirido aos poucos, em cada parcela da vivência nossa. Então, esse descanso, né, de cada um de nós, ele não vai ser
complexo, mas ele vai ser pleno em várias etapas, em várias coisas. Então, que numa existência a gente não vai conseguir chegar na plenitude do descanso, mas vai ter o descanso em muitas coisas. Com certeza. Exatamente. Porque se a gente tivesse o descanso pleno, aí não teríamos a felicidade plena, né? E nós sabemos dessa relatividade ainda, né? Dos nossos planos de, às vezes, planos, né? Não estamos ainda em assaltos muito seletivas, né? Então, o reino que a gente pode acessar hoje é muito diferente do reino daqueles que se encontram em faixas maiores, né? Superiores, mais sutis. Então, a extensão é muito diferente. E é por isso que há uma tendência a reduzir para a completude a visão desse reino. Como que era apresentado o reino para o povo hebreu? Era apresentado como uma grande ceia. Então, viver no reino era comer o pão na mesa do Senhor, né? Então, quer dizer, aí, material, sim, mas poderia ser retirado daí uma especialidade? Você não imaginar o que é comer o pão com Deus? Não é, gente? Comer o pão com Deus é ter muita intimidade com Deus, né? A minha comida é fazer colocar no pão. Não, mas aqui, comer o pão com Deus, você está na mesa com Deus, você fala, nossa, gente, isso é perfeito demais, né? É uma intimidade muito grande. Então, porque eles viam materialmente. Mas analisa a imagem, para ver o que está por detrás dessa imagem. Muito bonito, né? Então, agora que a gente fica esperando que Deus vai nos falar, que bom que você chegou, né? Vamos pensar, vamos dar esse aqui. Aí, dá gosto, né? De a gente pegar dessa forma, né? Mas eu não posso tomar essa expressão que meu pão que o diabo matou, né? Que o diabo mas nós estamos querendo comer o pão, esse pão espiritual mesmo, né? Como o alimento mais assim, né? Simples, no entanto, que retrata, né? Toda vez que nós nos vinculamos, né, nas associações, certamente nós estamos criando essa sintonia. Na própria alimentação, né, a gente convida a abençoar a refeição e convida para alimentar. Exatamente. O tempo todo, né, gente? Menino, quando a oração da gente fiz, a gente pensa no menino, né? Com Deus eu me deixo, com Deus eu me levanto, né? É isso. Vocês conhecem essa, né? Super, né? Então é isso. O nosso estudo de educação, nós temos o nosso projeto é feito por 7 laçadas, por 7 momentos diferentes. Cada um representando um dia, não é verdade? E a gente guarda os 7 dias com uma relação com o dia da semana. A cada laçada dessa, o domingo pode ser de muitos dias. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Pode ser de milênios. Pode ser de milênios. A relatividade. Podem ser ciclos, né? Nós entendemos aqui, estudamos que Noé representa. Se nós colocamos de Adão até Noé, nós teríamos um grande ciclo da humanidade, né? Adão como homem vermelho, aquele homem primitivo, né? Até chegarmos em Noé, que é o que, gente? É pouso. É pouso, não é sábado. Poderíamos pensar então no descanso, nos menores dias da semana. Porque quando se chega ao fundo da montanha, a gente precisa dar um novo horizonte do nosso compromisso. Isso aí é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tende a dimensionar o tempo de acordo com aquilo que é prazeroso para nós. Né? A gente fala assim, nossa, aquilo que é bom passa rápido, né? A gente não fala assim.
Mas também, mas será que também, não, mas será que também não acontece no estado de saída do tempo e viver no estado atemporal, sem nos submetermos a esse desafio do tempo? Porque o tempo, se a gente pensar, é um elemento restritor, né? É construção da nossa construção material. Na eternidade, a primeira coisa que não tem tempo. Essas passadas são um tempo maior ou menor que eu necessito ou não preciso. Né? Não tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente quer dar uma oportunidade, é afetivo, né? Então a gente quer pensar que vou treinar, vou treinando, pode ser um pouco, né? Mas aí eu emocional, Esse descanso de alimento para mim é depois que eu dou uma limpeza numa casa, lavou uma roupa, olho tudo assim, cheirosinho, que deito, eu durmo tranquila. Porque eu cansei meu corpo e a minha mente ficou ali naquela limpeza, passando a roupa. Eu dei um tempo no descanso da minha mente. Aí eu entrei num repouso, não é isso? Sem dúvida. Sem dúvida. Descansa o corpo e a mente. Aí você dá uma parada na sua mente naquele momento. Exatamente. Eu dou uma parada naquele momento. E isso pode. E aí você fala, quanto tempo que passou? Quanto tempo que passou? Umas 3 horas, um dia inteiro, né? E às vezes passaram 10 minutos, que foi o bastante para você se recompor. O pensamento. Se recompor e ficar com uma energia totalmente diferenciada, né? E aqui, à medida que você estava falando, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. No diálogo de cara com Francisco de Assis, né, que é Dom Jeitá mesmo. Então, no diálogo, ela fala essa parte de Eclesiastes, que é lindíssima, né? Lindíssima, e porque ele estava assim, bem triste, que as coisas não estavam acontecendo, do tempo que ele gostava, do tempo dos homens, não estava sendo os tempos que ele acreditou e traiu os frutos diante de sementes tão lindas que estavam sendo lançadas em seus corações. E aí, ela fala no final que, depois de tudo que ela fala, que ela diz que é o tempo de Deus. Tá? Então esse tempo da paz é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, que esse é atemporal, né?